Fala galera, começando com mais um vídeo pra vocês. Antes de tudo, já peço que você clique no botão de gostei, se inscreva-se aqui no canal, compartilhe com os amigos de vocês pra todo mundo ficar aí por dentro dos vídeos que tá saindo aqui no canal. Cara, hoje o dia amanheceu assim meio louco, né? Porque a gente tem uma amizade que a gente acha assim que é nossa amigona mesmo, mas no fim você vê que não é, né? Mas graças a Deus tenho minha família, tenho minhas duas filhas, tenho meu marido do meu lado que me compreende muito, graças a Deus. Mas o foco do vídeo hoje não é esse. O foco do vídeo é: eu assisti ontem o Hereditário. Não sei se vocês acompanharam meu último vídeo, que eu fiz um react do vídeo do Daniel Pires, com a Ju e com a Fefe. E dentro dessa live que eu fiz o react, eles falaram sobre o filme Hereditário e eu nunca tinha visto. Eu já tinha separado na minha lista, inclusive, mas eu não vi o filme. E ontem eu tirei pra ver. Eu fui assistir lá o quê? De noite. Foi bom? Não. Mas eu assisti do mesmo jeito. O Matheus não assistiu porque ele não gosta de filme de terror. Eu aqui em casa sou apaixonado por filme de terror e ele não gosta. Então ele fica, né, mexendo no celular dele e eu fui ver. E, tipo assim, gente, que filme louco. No início do filme eu fiquei meio perdida, não sabia o que estava acontecendo. Falei, gente, o que tá acontecendo? Gente, o filme é basicamente uma menina que se chama Charlie, que é essa daqui. Aí tem a mãe dela também, que é, não sei se é Anne, sei lá, não sei, eu esqueci o nome da mãe dela, porque eu fiquei muito impactada com o vídeo. O filme começa com a mãe, com o pai, com dois filhos, né, que é a Charlie e o outro, eu não sei se é Peter o nome dele. Eu não lembro agora. A menina basicamente foi criada com a avó. Então a avó era tipo de uma seita. E nessa seita eles, não sei se eles adoravam, né, um demônio que se chama Paimon. Paimon, alguma coisa assim. E essa menina, a Charlie, acho que ela foi oferecida. E, gente, tô falando que eu entendi, tá? Eu vi ontem, mas eu vou assistir de novo pra ver se eu consigo ir pegando mais sobre esse filme. Mas eu tô contando pra vocês que eu fiquei muito impactada com o filme. Então, basicamente, eu não sei se a Charlie foi oferecida, só que esse demônio que se chama Paimon, ele precisa de um corpo masculino. Que o Paimon e a Charlie são a mesma coisa. É isso que eu entendi. Só que ele precisa de um corpo masculino. Ele tá lá, né, com ela, mas ele precisa de um corpo masculino pra ele continuar fazendo, eu sei lá, o demônio dele lá. Acontece no filme, gente. A Charlie ela não quer ir pra uma festa que o irmão dela vai. E a mãe dela fala: você vai nessa festa, vai pra você se distrair, não sei o quê. E o irmão dela acaba levando ela. Chegando nessa festa, o irmão dela vai pra um quarto lá com a menina, da menina que basicamente ele gostava, tomar um negocinho. E ele fala pra irmã dele simplesmente assim: ah, vai lá comer um bolo. Vai lá comer um bolo que daqui a pouco nós vamos embora. Só que ela tem alergia, não sei se é nozes, alguma coisa, amendoim, não sei. Nesse bolo tem isso. Então ela come esse bolo. Quando ela come esse bolo, ela começa a ficar toda vermelha. A garganta dela começa a fechar. E ela começa a ficar apavorada. Ela vai até o quarto chamar o irmão dela. Chegando lá, ela fala, ela chama ele, né? Peter, acho que o nome dele é Peter. E ela começa a ficar nervosa. E ele pega ela no colo pra levar ela pra casa, ou pro médico, na verdade. Ele coloca ela dentro do carro e vai destino aí, né? Tentando chegar em algum médico. E ela começa a ficar nervosa dentro do carro, querendo respirar e não consegue. Não consegue, ela abre o vidro, gente, do carro. E coloca a cabeça pra fora pra tentar respirar. E tem um poste. E a cabeça dela pega e pá! Sim, arranca a cabeça dela. Eu fiquei impactada na hora. Aí tá, o irmão dela fica traumatizado, ele não consegue olhar pra trás, né? Ele sabia, né, o que tinha acontecido, a gente que tava assistindo também sabia o que tinha acontecido e ele não conseguia olhar pra trás. Ele lentamente liga o carro e vai indo devagarzinho até chegar em casa. Ele chega em casa, vai pro quarto dele e vai dormir. Aí a mãe dele descobriu o que aconteceu no outro dia, foi um chororô danado, porque ela já tinha acabado de perder a mãe dela. Então, em seguida, ela perdeu a filha. Aí descobriram a notícia, né? O que tinha acontecido com ela. Eles ficaram todo mundo chocado. O irmão dela ficou muito traumatizado. Aí a mãe dela, ela faz aquele negócio tipo de terapia, sabe? Que tem aquela rodinha assim, e vai todo mundo se consultar, falar sobre a vida, blá 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 blá. Essa é uma mulher, uma senhora, que começa a ajudar ela, dar conselhos nela do que tinha acontecido, dos traumas, né, que ela tinha passado, dos lutos. E essa mulher começa a falar pra ela o que ela, né, pode fazer, o que ela tem que fazer e tal, e ela dá uma sugestão, gente, daquele jogo, tipo o jogo do copo, sabe, com passo, ou Ouija, não sei. A mulher dá uma folha pra ela, explica a ela o que ela tem que fazer dentro da casa dela, porque ela vai conseguir conversar com a Charlie, que no caso é a filha dela. E a mulher fica meio assustada assim, até então ela não faz, depois eu acho que ela faz sozinha, mas no filme não aparece. E quando ela vê que dá certo, ela chama o marido dela e o filho dela pra poder ver que realmente aquilo acontece. E ela fala lá: Charlie, se você tá aqui, mexe esse copo, não sei o que. E o copo mexe, o pai fica assustado, o filho também começa a ficar assustado. E parece que o espírito, né, entra dentro da mãe e começa a falar: mamãe, mamãe, mamãe. E o irmão dela começa a ficar, o filho dela começa a ficar muito nervoso, começa a chorar, ficar, né? Ele é um trauma, gente. Mas se você começar a ver sua mãe, um demônio dentro da sua mãe. No caso, eles invocaram esse tal de Paimon. Paimon.
Paimon, não sei, esse demônio, que no caso é filha deles também, que é a mesma, acho que é a mesma pessoa. Isso que eu deu a entender no filme, tá, gente? Eu tô falando aqui, mas vocês têm que assistir porque é muito doideira. Aí o irmão dela começa a ficar escutando coisa, né? Começa a ficar vendo coisa, começa a ver a irmã dele no quarto também. Começa a ver a mulher na rua. Ele começa a ficar meio psicopata, sabe? Quando o demônio tenta possuir, ele tá dentro de sala de aula, assim, ele bate com a cabeça assim na carteira, quebra o nariz, é uma loucura. Daí a mãe, né, sobe lá no sótão e vê que o corpo da mãe dela estava lá com uma vela assim, e um monte de mosca, que não sei o quê, sendo que o corpo da mãe dela tinha se desenterrado e o pai sabia, acho que o pai trabalha nesse negócio aí do cemitério, alguma coisa assim. Aí ele chega em casa com o Peter com o nariz todo ferrado. Aí a mãe vai e fala: Olha, vai lá no sótão, vê isso, tá acontecendo isso, isso e aquilo. E ele fica olhando pra cara dela e falou: Não, você é maluca. Ele já tava começando a achar que ela tava meio, né, das ideias. Ele sobe no sótão, realmente ele vê. E ele olha pra ela e fala assim: Ah, foi você que desenterrou o corpo, que não sei o que, que não sei o que. Pra ela, quando ela se comunicou com a Charlie, ela usou um caderno que a Charlie usava muito. A Charlie gostava muito de desenhar. Então aquele caderno ia desenhando sozinho. E ela tentou queimar esse caderno, nisso que ela tentou queimar, né, o corpo dela começou a pegar fogo também. Aí na cabeça dela era o quê? Se eu queimar o caderno, eu vou queimar e também vou morrer. Aí ela falou isso pro marido dela, que ele tinha que queimar, ele tinha que jogar lá, porque ela que começou com aquilo, então ela tinha que morrer, que não sei o quê. Nisso, gente, o marido dela vai, pega e joga o caderno dentro do fogo. E quem que se queima? Quem que se queima? Ele, não é ela. Eu fiquei assim, gente, mas não era ela que tava queimando, ele jogou, ele que queimou. Gente, uma loucura. Vocês têm que assistir esse filme, mexe muito com o psicológico, é um trauma, né? O filme fala sobre trauma, sobre luto. É muita doideira. No fim, ela descobriu que a moleque deu conselho nela pra ela fazer esse joguinho aí, era amiga da mãe dela. As duas participavam de uma seita, que é desse Paimon aí, Paimon, sei lá. Ela fez isso pra ela invocar ele e todo mundo adorar ele, tipo isso. Aí no final do filme, acontece isso, o pai morre queimado, o filho tenta correr, tenta se esconder, mas acaba que ele é pego também, ele pula da janela e acontece uma coisa muito estranha com ele, que eu acho que a Charlie já entra no corpo dele, o demônio já entra no corpo dele. Aí ele vê a mãe dele assim, flutuando, sem cabeça, e entra assim, e quando ele sobe assim na escada, tá todo mundo assim, abaixado, adorando esse demônio, e ele vai e faz o barulhinho. Se você assistir esse filme, gente, vocês vão entender o que é esse barulhinho, gente. É apavorante. Ontem eu tava tudo escuro aqui, eu ficava com medo olhando pro escuro, falando assim, meu Deus, se aparecer esse barulho, velho, eu corro muito. E no final você consegue entender que a Charlie está dentro do corpo dela. Você lembra que eu falei lá no início que o demônio precisava de um corpo masculino? Então é isso, eles mataram o Peter e colocaram a Charlie dentro dele, com esse demônio. E foi o que eu falei, né? Pelo que deu pra entender, a Charlie e esse demônio eram a mesma pessoa. Você que foi impactado, gente, juro, com esse filme, assiste. Eu explicando aqui, vocês não sabem o impacto que é. Então assiste esse filme. Se você assistir, coloque nos comentários o que você achou. Ou se você já assistiu, coloque aqui também o que você achou desse filme maluco. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Tô voltando com tudo aqui no canal. Vou começar a postar aí sempre pra vocês. Se deixar quase todos os dias. Então é isso, gente. Se inscreva-se aqui no canal, compartilhe com amigos de vocês. Clica no botão de gostei. Deixe aqui nos comentários sugestões de vídeo que eu posso estar trazendo pra vocês. E é isso, até o próximo vídeo. Fui!